Você já parou para pensar nos benefícios da leitura, além do óbvio? Todo mundo sabe que ler amplia o vocabulário, melhora o conhecimento e faz bem para o cérebro. Mas e os efeitos menos comentados? Aqueles que ninguém te conta, mas que, quando você começa a perceber, mudam completamente a forma como você vê o ato de virar páginas ou rolar a tela, se for no digital. Primeiro, vamos falar sobre o poder secreto da leitura em relação ao seu cérebro. Não é só questão de aprender mais ou se divertir. Ler pode, na verdade, mudar a estrutura do seu cérebro. É isso mesmo. Suas conexões neurais podem se fortalecer. E não estou falando de uma coisa abstrata. Estudos mostram que, ao ler ficção, por exemplo, você pode melhorar sua empatia. Isso acontece porque a leitura te coloca dentro da mente dos personagens, fazendo com que você entenda e sinta o que eles estão vivendo, como se fosse você. Você começa a perceber o mundo através de novos olhos. Não é só sobre as palavras que estão ali, mas sobre como elas moldam sua capacidade de se conectar com os outros de uma forma mais profunda. E falando em empatia, a leitura também é uma ferramenta poderosa para ajudar você a lidar com suas próprias emoções. Muitas vezes, a gente fica preso nas nossas próprias cabeças, com aquele turbilhão de sentimentos que parecem não ter fim. Mas, quando você se perde em uma história, mesmo que por algumas horas, sua mente tem a chance de dar uma pausa. É quase como uma terapia silenciosa. Durante a leitura, você encontra ressoando nas páginas algo que talvez nem soubesse que precisava ouvir. Pode ser uma citação, uma frase, ou mesmo a jornada de um personagem que te ensina como lidar com os próprios desafios. E o mais incrível disso tudo é que, ao contrário do que muitos pensam, ler não é um hobby passivo. Ao contrário, é uma atividade ativa que exige concentração. Quando você lê, você está estimulando sua mente de uma forma que poucas outras atividades conseguem. Isso tem um efeito profundo na sua capacidade de foco, o que, por sua vez, melhora a produtividade no dia a dia. Em um mundo onde as distrações estão em todos os cantos, manter a mente focada em uma história, sem querer checar o celular a cada 2 minutos, se torna um superpoder. Mas não é só o cérebro que se beneficia. A leitura também tem impactos surpreendentes na sua saúde física. Acredite ou não, aqueles minutos ou horas gastas imerso em um bom livro podem diminuir seu estresse de forma tão eficaz quanto uma sessão de meditação. O simples ato de se desconectar do caos do cotidiano e se envolver com uma boa história faz com que seu corpo relaxe, liberando menos cortisol, o hormônio do estresse. E sim, isso tem efeitos diretos na sua pressão arterial e até mesmo no seu sono. A leitura noturna, por exemplo, é uma forma maravilhosa de desconectar antes de dormir, permitindo que sua mente desacelere e prepare o corpo para um descanso de qualidade. Agora, pense no impacto social da leitura. Cada livro é uma janela para um universo diferente. E a forma como ele te transforma também pode impactar a maneira como você interage com as pessoas. Quando você lê sobre diferentes culturas, épocas e experiências, você se torna mais aberto ao mundo. Você não fica apenas mais inteligente, você se torna mais tolerante, mais compreensivo. Os livros têm esse poder quase mágico de expandir os seus horizontes, e quando você passa a absorver tudo o que é oferecido, se torna uma pessoa mais interessante para conversar e mais apta a lidar com os desafios do mundo moderno. Mas tem mais. A leitura também pode te ajudar a se reinventar. Quem nunca pegou um livro e pensou, eu quero ser assim como esse personagem? Ou ainda, eu quero fazer mais do que estou fazendo agora. Ler histórias inspiradoras pode agir como um empurrãozinho para você se desafiar a sair da zona de conforto e buscar uma vida mais satisfatória. Não precisa ser um livro de autoajuda para causar esse efeito. Às vezes, é apenas o exemplo de um personagem fictício enfrentando obstáculos que te dá aquele impulso para seguir em frente e tomar as rédeas da sua própria história. E se você acha que isso é exagero, considere o fato de que a leitura constante pode literalmente te fazer mais criativo. Sim, porque ler diferentes narrativas, explorar novas ideias e até mesmo sair da sua zona de conforto ao ler algo fora do seu género favorito ativa a sua imaginação de uma maneira muito poderosa. Ela te força a visualizar novos cenários, a inventar novas possibilidades
e a pensar de forma mais flexível. A criatividade não é só para escritores ou artistas, mas para qualquer pessoa que queira inovar no seu trabalho, na sua vida ou até nas pequenas escolhas do dia a dia. Agora, a cereja do bolo. A leitura também pode te dar aquele sentimento de realização. Todo livro lido é um pequeno projeto completado. E cada vez que você fecha a última página de um bom livro, você sente aquela sensação de conquista, como se tivesse alcançado algo significativo. Isso não só te dá um impulso de autoconfiança, mas também te incentiva a continuar buscando novos desafios, novos conhecimentos e, claro, mais livros para devorar. Por tudo isso, a leitura vai muito além do que você imagina. Ela pode ser uma ferramenta para o seu crescimento emocional, social e intelectual. Pode ser o seu passaporte para mundos desconhecidos e uma forma de acalmar a mente. À medida que a leitura se torna um hábito, você percebe que não é só o conteúdo do livro que te transforma, mas o simples ato de dedicar tempo àquilo que é profundo, enriquecedor e, muitas vezes, desafiador. Então, da próxima vez que você pensar que a leitura é algo chato ou desnecessário, lembre-se dos benefícios que vão muito além do óbvio. A leitura é um convite para expandir a sua mente, a sua criatividade, a sua empatia e, principalmente, para conectar-se mais profundamente com o mundo ao seu redor. E quem diria que uma atividade tão simples poderia ter tantos efeitos poderosos na nossa vida? E é incrível como a leitura se encaixa em todas as fases da vida, não importa a idade. Para quem acha que depois de certa idade, ler pode não ser tão relevante, está perdendo uma grande oportunidade. A verdade é que nunca é tarde para começar a ler mais e colher todos os benefícios dessa prática transformadora. A leitura não tem prazo de validade. Ela se adapta ao momento da sua vida. Seja para descobrir algo novo, aprender sobre um tema específico ou simplesmente escapar para uma aventura emocionante, sempre há algo que vai se encaixar. Quando você se permite o prazer de uma boa leitura, ela vira uma chave que abre um mundo de possibilidades. E falando sobre possibilidades, outro benefício impressionante da leitura é a maneira como ela pode melhorar a sua capacidade de tomar decisões. Isso mesmo! Quando você lê, seja ficção ou não ficção, está, na verdade, exercitando o seu julgamento. Os livros, especialmente aqueles que apresentam diferentes pontos de vista e dilemas éticos, desafiam você a pensar e a refletir sobre o que faria se estivesse no lugar dos personagens. Essa prática constante de análise e avaliação te torna mais crítico e habilidoso na hora de tomar decisões no seu dia a dia. Além disso, a leitura te proporciona uma incrível sensação de pertencimento, algo que muitos subestimam. Ao entrar em contato com diferentes culturas, histórias e experiências, você percebe que, por mais que haja diferenças, existem muitas semelhanças no que somos e no que vivemos. Os livros têm a capacidade de nos conectar, de nos lembrar que não estamos sozinhos nos nossos sentimentos ou dificuldades. Quando você lê sobre algo que ressoa com sua própria vida, há um tipo de alívio, como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras o que você sentia. Esse pertencimento não é apenas um consolo, mas uma poderosa fonte de conforto e força. Outra grande surpresa é o quanto a leitura pode melhorar sua escrita. Pode parecer um pouco óbvio, mas você já parou para pensar no quão eficaz esse benefício é? Quanto mais você lê, mais você se torna capaz de estruturar seus próprios pensamentos de maneira clara e coesa. Os livros oferecem modelos de como construir uma narrativa, como organizar ideias e até como usar a linguagem de forma criativa e impactante. Isso vale para qualquer tipo de escrita, seja um texto acadêmico, uma mensagem de carinho ou até mesmo uma simples postagem em redes sociais. A leitura amplia sua habilidade de se comunicar de forma mais assertiva e encantadora, sem que você perceba. E aí, você já pensou em como a leitura também pode ajudar a te tornar mais autossuficiente e independente? Sim, porque ao ler, você adquire mais conhecimento sobre diversos assuntos e, em vez de depender de outras pessoas para saber de algo, você começa a ter suas próprias respostas. Isso não só é libertador, mas te empodera de uma maneira que poucos outros hábitos conseguem. Quando você lê, você também ganha a capacidade de pensar por si mesmo e tomar decisões baseadas no que você aprendeu,
em vez de ser influenciado por opiniões externas. O simples ato de buscar informações por conta própria te coloca em uma posição de maior controle sobre a sua vida. Você sabia que, além disso, a leitura pode melhorar sua capacidade de lidar com a solidão? Em um mundo onde muitas pessoas se sentem cada vez mais desconectadas, ler pode ser a forma mais gratificante de companhia. Sabe aqueles momentos em que você sente que precisa de alguém para conversar, mas ninguém está por perto? É nesse momento que os livros entram como uma das melhores formas de companhia. Eles não te julgam, não fazem perguntas indesejadas, apenas te acolhem com suas histórias e ensinamentos. E mais, eles estão sempre ali, prontos para te receber de volta, a qualquer momento.